A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos novamente aqui para gravar mais uma leitura diária de nossas lições bíblicas. Esse conteúdo que nós estamos falando este trimestre, que já está terminando, no lição de número 12, referente a essa leitura diária, é referente à lição de número 12. Estivemos essa semana, não tempo hábil, não conseguimos gravar as leituras diárias de quinta, sexta, sábado e também não conseguimos gravar a lição completa. Como eu havia colocado numa publicação que eu coloquei lá aí no YouTube mesmo, na nossa plataforma, que no decorrer do tempo, no decorrer da semana, iremos colocar as leituras diárias que ficaram faltando justamente para estudo, para base bíblica nossa. Vamos adequar ainda melhor o tempo para colocar a leitura diária da quinta, sexta, sábado e tentar adequar também a lição que ficou pendente, a lição de número 11, que falou sobre a realidade bíblica do inferno. Só que agora a gente vai tratar dessa leitura diária que vai falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão, referente à lição de número 12, que, como eu falei, já está chegando no final de nosso trimestre. E a leitura de hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, eu coloquei uma reflexão um pouco aí, 6 minutos mais ou menos ali, no nosso canal do YouTube, falando um pouco sobre a bendita esperança do cristão. Você pode acessar lá, está lá o vídeo no canal. E agora a gente vai dar prosseguimento a essa leitura diária de hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, que fala sobre a esperança é uma perspectiva, é uma expectativa ao que não se vê. Repetindo, a esperança é uma expectativa ao que não se vê. Ou seja, a gente não precisa enxergar, a gente não precisa ver para crer. Nós precisamos tão somente acreditar. Porque se Deus deu a ordem, se Deus prometeu, se Deus falou, jurou que vai cumprir, que vai fazer determinada coisa, ou alguma coisa que ele prometeu e disse que vai se cumprir, é porque ele vai cumprir, é porque ele vai realizar. Você vai se lembrar da história de Abraão. Abraão, quando saiu da terra dele, da parentela, Deus deu a seguinte ordem para ele. Deus falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era a terra que Deus ia colocar ele ali para andar, para peregrinar. Abraão não sabia por onde ele iria passar. Mas ele acreditou na promessa do Pai, mas ele acreditou na promessa de Deus, porque aquele que falou, ele era fiel para cumprir, ele era fiel para determinar, Deus era fiel para realizar aquilo que ele prometeu para Abraão. E ele disse: eu vou te colocar numa terra que onde a tua descendência será numerosa. E veja bem, Abraão não tinha ainda filho, Abraão ainda não tinha descendente. Mas posteriormente você vai perceber que Abraão foi o quê? Pai de multidões. Abraão teve somente um filho, aliás, filho da promessa, que foi o Isaac, e teve Ismael. Mas o filho da promessa foi Isaac, e não Ismael. Mas posteriormente Abraão foi o pai de nossa fé, pai de multidões, como Deus havia prometido para ele. Então, quando ele coloca aqui a esperança, vou ler de novo. A esperança é uma expectativa ao que não se vê. Aí isso a gente vai achar aonde? Lá em Romanos também. Eu vou deixar aqui
aqui no vídeo vai ficar a leitura, vai ficar o título e a leitura, você vai acompanhar aí também, de posse de sua Bíblia, acompanhar a nossa leitura. Que diz assim, Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como esperará? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aí eu vou, como vocês já me conhecem, o irmão vai ler também o versículo seguinte. E da mesma maneira, também o Espírito, com letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quem é que nos ajuda? Quem é que nos auxilia em nossas fraquezas? É o Espírito Santo. Ele que está para nos ajudar. Ele que está para nos capacitar, nos coordenar, nos direcionar para o caminho que nós devemos andar. E como em Romanos aqui, Paulo escreve essa carta aos Romanos, como ele coloca aqui no versículo de número 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, não é. A esperança que vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Não vemos o céu de glória que nós falamos, nós não enxergamos o céu de glória, nós não vemos o céu da glória de Deus, onde está a morada de Deus. Nós não vemos Jesus, nós não vemos o Pai, nós não vemos o Filho e não vemos o Espírito Santo, não com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais a gente pode contemplar, a gente pode achar, ver, sentir, mas ver, a gente não enxerga, não discerne com os olhos carnais, com os olhos humanos, melhor dizendo. É esse Deus tão grande, é esse Deus tão perfeito, é esse Deus tão poderoso. Mas nós podemos acreditar, nós podemos ter a esperança que veremos face a face como Ele é. Veremos a face de Cristo, o rosto de Cristo. Veremos naquele determinado momento, como a lição fala, a bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Qual é a bendita esperança do cristão? Qual é esta marca do cristão? Esta marca distintiva, qual é? É ver Cristo, é chegar ao céu, é ser arrebatado, como a palavra de Deus tanto menciona. Nós seremos